muito se fala das UPPs, do reflexo, é, da, da implantação das UPPs nessa interiorização do crime. Para falar a verdade, é assim, o crime, ele é inerente do ser humano. Eu falo, não querendo ser o filósofo e tal, mas é uma frase de Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, o homem é mau por natureza. Então, onde existe o homem, onde existe a sociedade, vai existir o crime. Isso é praticamente uma essência do ser humano. Vai ter um homem bom, vai ter um homem ruim. A sociedade vai convencer esse homem a ser bom, a sociedade não vai conseguir convencer esse homem a ser bom, ele vai ser ruim. Então vai ter o crime. Ah, que seja um roubo de galinha, que o pessoal às vezes zoa que o interior tem roubo de galinha, é um crime. Enfim, o que aconteceu com essa questão das facções, dos grupos criminosos conseguirem se expandir para o interior e começarem a colocar no interior essa questão mais empresarial do que é o crime, é um fenômeno que foi muito ajudado, sim, pela implantação das UPPs, mas, para mim, uma coisa marcante é o fato do sistema prisional ele ser bem centralizado no Rio de Janeiro. A gente sabe que um indivíduo, quando ele é preso, ele chega em determinado penitenciária, ele meio que escolhe qual facção que ele vai cumprir a pena dele. Então, pô, você pega um cara do interior, por exemplo, preso por tráfico. Lá, eu vou falar, talvez quando eu tenha chegado ou um pouco antes, o cara foi pego lá com 100 pinos de cocaína, ou 150, ou ele foi configurado o tráfico dele, mas um tráfico que você vê que é uma relevância ali para aquela sociedade, para aquele nicho ali, para aquela região, mas que se você for colocar aqui em questão de Rio de Janeiro, não é nada. Você pega aquele indivíduo e você coloca ele aonde? Cara, você bota ele aqui no sistema prisional, onde estão os caras que estão cometendo um crime que já estão bem avançados. O cara se vê na situação de caralho, eu vou abraçar uma facção. A facção vai, abraça ele e fala assim, irmão, agora você vai vender dessa forma. Você vai abraçar minha bandeira, eu vou te dar um certo suporte. Se você conseguir ter uma demanda lá, se você conseguir tantos quilos, tanta quantidade de entorpecente, eu vou te fornecer isso. E vai ser uma facilidade. Só que agora você tá ligado a mim, a facção. Você já não é mais aquele lobo solitário, o cara que tá no seu corre sozinho, não. Agora você tem contato com a facção. Então, pô, você colocou um lá, aí o outro foi preso. Pô, voltou pro sistema e voltou para lá. Mais um para fortalecer a facção, o grupo criminoso. E você começou a ter essa realidade, essa sequência. Então, todo mundo que era preso no interior era mandado para a capital. E na capital, ele tinha a faculdade do crime, que é o que fala, na penitenciária. Ele aprendia realmente o que era a facção, o grupo criminoso, e levava esse tipo de experiência para o interior. A partir disso. Quando a gente fala muito em tráfico, é engraçado que o tráfico é bem dominante, né, quando a gente fala no crime, no Rio de Janeiro, mas é porque hoje é a partir do tráfico que começa a irradiar por roubo de carga, roubo de veículo, e a gente realmente acaba focando no tráfico, porque hoje eu acredito que seja um dos maiores males hoje na sociedade, porque tudo está irradiando no tráfico. Já foi o crime só contra o patrimônio, mas hoje é o tráfico. Então, pô, começou a pegar essa dinâmica e levar para o interior. Cara, fatalmente. Pô, você pega um cara de facção, ele fala assim, não, agora você só não vende, não, você vai bancar ali a boca de fumo com uma pistola. Ah, pô, aí, beleza. Aí vem o outro que foi preso, mas escolheu ser da facção rival, escolheu cumprir a pena da facção rival. Então, agora você vai levar para lá o nosso grupo criminoso. Aí já começa. Aí pega essa realidade de Rio de Janeiro, já começa a ter grupos criminosos antagônicos, que eram da capital, você leva para o interior. Automaticamente você vai ter, dentro desses grupos antagônicos, meio com uma corrida armamentista. Talvez eu esteja falando por demais, falar corrida armamentista, porque parece uma proporção muito grande. Mas o grupo pequeno ali, que representa aquela facção, vai ter lá um tipo de armamento sob seu poder, o outro grupo não vai querer ficar por trás. Aí começa aquele negócio, cara, o nosso grupo é assim, aí começa a questão da letalidade violenta, por conta da facção criminosa, do
do grupo criminoso, tudo ligado dentro do tráfico de drogas. Então, essa interiorização, ela vem muito disso. O fenômeno PP, ela contribuiu demais. Por quê? Muitos dos indivíduos que ficavam em comunidades do Rio de Janeiro, eles tiveram que procurar algum lugar para poder ficar. Mas, cara, vamos pensar de forma bem lógica. O cara, ele é daqui do Rio de Janeiro, ele fala assim, vou lá para Tregi para poder traficar lá. Não, se ele vai para lá, é porque ele sabe que lá ele vai ter algum tipo de abrigo. Ele vai ter um já tipo de... tinha alguém lá que era aquele tentáculo ali Já tinha aquele tentáculo. Aí, era um tentáculo pequeno? Pô, mas já existia. Então, o fenômeno PP, ele veio assim reforçar. Porque muitos indivíduos do Rio começaram a ir para o interior para poder até reforçar esses grupos criminosos, essas células criminosas que estavam no interior, até dar uma dinâmica diferente na atuação deles lá, numa resistência maior à atuação policial. Mas, para mim, o marco, que foi a questão da interiorização, de levar essa questão do grupo criminoso, foi a centralização do sistema prisional. Antigamente, o preso ficava na delegacia, às vezes ficava numa casa de custódia, no interior. Não, depois começou a vir tudo para o Rio de Janeiro, começou a ter um tratamento igual, então os faccionados, dos grupos criminosos, começavam todos a estarem ali, ou o cara que foi preso com 1 tonelada, ou que foi preso com um fuzil, ou que foi preso com 10 buchas, eles iam para o mesmo lugar. Então eles tinham a mesma vivência e compartilhavam das mesmas experiências. Então, isso para mim foi marcante por esse fenômeno da interiorização. Isso aí tu fala pelo estudo de casos na prática que tu teve, ou até mesmo uma situação de estudo que tu fez, elaborando algum serviço de inteligência. Por isso que eu te perguntei mais pela questão da posição que você ocupa dentro do batalhão. Você poderia dinamizar ali e me falar, assim, algum aspecto que você tenha tido mais observância, objetivamente ali do que aconteceu. Aí tu acha que essa centralização sim. das pessoas ficarem no mesmo lugar. Às vezes o cara era um ladrão de galinha e o cara estava sentado dentro da cela junto com um cara que era narcotraficante. Pô, se você for ver, a história nos fala isso, né, cara? Como foi formada as facções? Você pegava o preso político, que era aquele preso terrorista. A gente fala, às vezes, preso político, né? Dá aquela conotação do cara que levantava a faixa, não, a algum sistema de governo, e ele foi preso injustamente. Não. Quando a gente fala da realidade política da época, era aqueles caras que eles praticavam atos de terrorismo. Eles vinham com aquelas ideologias de fora e tinham algumas práticas diferentes. E a gente pegava esses caras e colocava junto com outros tipos de criminosos no Rio de Janeiro. O que surgiu? As facções criminosas. Os caras tinham ideologia e juntou com os caras que tinham disposição de fazer. Começou as facções criminosas no Rio de Janeiro. No interior, foi mais ou menos isso. A gente pegou os caras do interior que já tinham essa tendência criminosa, que já eram criminosos porque eles escolheram ser criminosos. Eu gosto de falar assim que ele escolheu, não foi a vida que levou. Não, a vida não levou ele, não. Porque pela minha história, eu falo, a vida não te leva a lugar nenhum. Você pode ter ao seu redor 1 milhão de coisas, mas se você escolher ser algo diferente do que alguém colocou para você, e se você se predispor a fazer aquilo, tiver uma disciplina, você vai ser. Mas então, esse cara que escolheu ser criminoso, eu escolhi ser criminoso, eu vou praticar o tráfico, que é um tráfico hoje privilegiado, que é aquele tráfico pequeno, de menor relevância. Não, ele foi preso junto com aquele traficante que foi preso com fuzil. Ele vai aprender as mesmas coisas que aquele traficante do fuzil vai... Ou esse traficante do fuzil vai ensinar, ou ele vai aprender até com um outro traficante e esse que com 10 pinos, com 10 buchas, vai aprender a mesma coisa. Vai estar naquele mesmo grupo, vai levar uma célula com todos aqueles ensinamentos que ele aprendeu. Então, isso foi bem da realidade, porque quando eu cheguei lá no batalhão, a gente já estava enfrentando um pouco disso, eu sei, porque as minhas primeiras ocorrências, até como aspirante, a gente já estava no BOPM, mas você lembra do TRO, não lembra? Lembro. Então... Lá na academia, o Campa ensinava o pessoal a fazer o TRO, lembra dessa porra? Então, o TRO. Aí, era o 513. 513 do tráfico, né? Aí, eu cheguei, aspirante, aí os moleques ainda com
A gente já tava no BOPM, mas sempre falava a questão do código. Pô, chefe, vamos fazer um 513, vamos fazer um 513. Aí chegava, caraca, porra, 100 pinos. Caraca, que porrada maneira. Cara, hoje, pô, a gente pega 100 pinos lá, olha assim, pô, beleza, porrada maneira. Bota lá e apresenta e pô, acabou. Porque a realidade mudou. A gente tinha aquele negócio de, pô, a gente aprendia um 38, caraca, era uma arma. Caraca, que maneiro, um 38. Aprendemos uma arma. Pô, hoje o 38 só é mais uma das armas que a gente aprende lá. Porque a gente vai pegar uma pistola, a gente vai, às vezes, pegar uma submetralhadora, a gente vai pegar algumas outras coisas. Então, essa crescente do crime, além de ser algo que é meio que natural, seria natural, com o crescimento da cidade no interior, o consumo de entorpecente acaba sendo maior, mas essa questão foi do sistema prisional. Além de eu ter essa vivência, eu também comecei a procurar saber o porquê daquilo. E eu consegui esbarrar nesse conhecimento, entendeu? A gente vai coletando os dados, é uma verdade que a gente fala dentro de um serviço de inteligência, que a produção do conhecimento são várias etapas. Você coleta os dados. Aqueles dados eles têm que ser processados, eles têm que ser estudados. Você coleta um dado aqui, outro dado lá, outro dado, você coloca aquilo tudo numa mesa e você começa a pensar aquilo ali. Então, a partir do momento que você começa a pensar e você começa a produzir. Então, você começa a juntar, de repente tem um dado ali que não seja tão interessante, então você tira ele. Mas, cara, será que ele não é interessante agora? Ele vai ficar aqui do lado. Não, depois eu vou resgatar ele ali. E você começa a construir algo. E dentro dessa convergência, a gente acaba chegando ao que é o mais próximo da verdade real, que é o conhecimento que a gente acabou produzindo. E foi dentro disso que a gente conseguiu chegar a esse ponto que o fenômeno PP, porra, cara, fortaleceu muito, mas não foi o principal.